Mãe desconectada do esposo obriga enteado a jejuar por uma semana. Revelação chocante surge. Na pequena cidade de Vila Nova, onde todo mundo conhece o nome do vizinho e as fofocas correm mais rápido do que um carro em alta velocidade, os laços familiares eram sagrados. Mas por trás das janelas empoeiradas da casa de Lara, uma sombra pairava. Ela era mãe, esposa, mas também uma mulher distante. O clima na sua casa tornara-se gélido, como um inverno que se arrastava sem fim. Seu esposo Miguel parecia um fantasma, perdido nas palavras que não eram ditas. E Igor, seu enteado de 16 anos, sentia-se um intruso em um lugar que deveria ser seguro. Foi numa tarde nublada, com nuvens pesadas que pareciam prenunciar uma tempestade, que Lara decidiu impor uma regra severa a Igor. Você precisa jejuar por uma semana. É um ritual de purificação, disse ela com um olhar que não admitia recusa. Igor ficou perplexo. Ele tinha o coração acelerado, o nó na garganta. Jejuar? Por que deveria se punir assim? Os primeiros dias foram uma tortura. A ausência de comida fazia seu estômago roncar alto, mas a frustração e a raiva povoavam sua mente. Ele tentava agradar Lara, mas sua mente girava em torno de perguntas sombrias. O que ela realmente espera de mim? O que está tentando esconder? A cada dia que passava, a solidão se tornava uma companheira constante. Ele vagava pela casa, os corredores ecoando seus passos, até que finalmente decidiu explorar o sótão. Lá, entre teias de aranha e caixas empoeiradas, encontrou uma antiga caixa de memórias. O cheiro de mofo e papel envelhecido invadiu suas narinas quando ele a abriu. Não eram apenas objetos, mas fragmentos de uma vida que ele nunca conhecera. Fotografias desmontadas revelavam um passado sombrio. Uma jovem Lara, sorridente ao lado de um homem que não era Miguel. As expressões de felicidade pareciam distantes e irreais. Ao lado, cartas escritas em uma caligrafia apressada esvelavam segredos obscuros. Traições, amores perdidos e mágoas que ecoavam através do tempo. À medida que Igor passava pelos enredos daqueles papéis, sua mente fervilhava. Como poderia Lara, sua mãe, ter escondido tudo isso? As lágrimas nos olhos eram agora um misto de dor e revolta. No fundo, ele queria entender. A cada dia de jejum, a revelação de segredos pesados tornava-se uma fonte de tensão entre ele e Lara. Eles nunca falavam abertamente sobre isso. Mas o silêncio carregava um peso insuportável. No último dia do jejum, Igor se preparava para um confronto. As revelações estavam brotando como flores venenosas em seu interior. Ele precisava falar. Precisava que Lara reconhecesse tudo o que eles carregavam entre si. Mas antes que pudesse decidir o que dizer, o celular dela tocou, quebrando o silêncio tenso. Igor observou o rosto dela mudar, e naquela fração de segundo, uma verdade explosiva parecia prestes a eclodir, desafiando tudo o que ele acreditara sobre sua família e obrigando-o a confrontar não só os segredos, mas seus próprios caminhos. O que ele faria com essas novas informações? Como isso mudaria sua relação com Lara? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Igor sentiu a pressão no peito aumentar quando o celular de Lara tocou. O ambiente que antes estava envolto em tensão agora parecia vibrar. Ele observou a expressão dela mudar, como se um raio tivesse atingido a casa. O olhar que antes era tão firme, agora estava carregado de um medo palpável. Desculpe, preciso atender, ela murmurou, afastando-se com passos apressados. Igor permaneceu parado, o coração acelerado. Cada segundo parecia arrastado. Cada batida dentro de seu peito ecoava como um tambor em um funeral. Ele não pôde evitar. Seguiu Lara até a sala, onde de trás da porta semi-aberta pôde ouvi-la murmurar. A voz dela tremia. Ele se aproximou, encostando-se à parede. Posso deixá-lo descobrir. Eles não podem saber que você está aqui. O sangue gelou nas veias de Igor. Quem estava lá? O que ela estava escondendo? Os ecos de seu próprio jejum e as revelações que vira no sótão começaram a girar como um turbilhão em sua mente. Ele pressionou a orelha contra a porta, quase implorando por mais informações. Eu vou fazer o que precisar, disse uma voz masculina do outro lado. Era grave, baixa e cheia de uma intimidade que Igor não reconhecia. Temos que tomar cuidado. Não podemos arriscar. Ele não sabia se deveria entrar ou voltar correndo para o sótão, mas a curiosidade era mais forte que o medo. Com o impulso, empurrou a porta, que rangeu ao abrir. Lara se virou rapidamente, e a expressão em seu rosto falava mais do que qualquer palavra. Igor! Ela exclamou com um misto de pânico e surpresa. Mas antes que ele pudesse perguntar, o homem que estava com ela apareceu. Igor não conseguia acreditar no que via. Era o homem das fotografias antigas, o rapaz de sorriso aberto e olhar vibrante, o mesmo da caixa no sótão. Mas agora ele estava mais velho, marcado por cicatrizes e um ar de mistério. Igor! Ele disse, a voz carregando um peso. Precisamos conversar. As palavras saíram como se fossem um veneno, atravessando o ar. Igor ficou paralisado, o passado e o presente colidindo em sua mente. Era impossível. O homem se chamava Rafael, o amante de Lara. E Igor percebeu que a mulher à sua frente não era apenas uma mãe distante. Ela havia construído uma vida inteira em torno de mentiras. Você não sabe a verdade, continuou Rafael, passando a mão pelo cabelo. Não só sobre mim, mas sobre você. Sua mãe fez escolhas. Escolhas que podem afetar nossos destinos. O nó na garganta de Igor piorou. Ele sentiu sua realidade desabar. O jejum que ele enfrentou se tornou insignificante diante da revelação que se desdobrava à sua frente. Eu não entendo, Igor gritou, sua voz cheia de raiva e confusão. O que você está dizendo? O que há de errado com você dois? Por que estão se escondendo? A fúria e a dor no seu coração se tornaram um grito. Te desespero. Por que você precisa saber antes que seja tarde demais? Respondeu Lara, com lágrimas nos olhos. Mas o que mais ele poderia suportar? Os ecos do passado ressoaram em sua mente.
agora cheios de perguntas, cuja resposta parecia perigosa demais. Ali, numa sala que sempre fora seu lar, tudo que ele acreditara desmoronava. Igor encarou os dois, um sentimento de traição arrebentando-lhe a alma. O silêncio que seguiu era tão pesado que ele podia ouvi-lo. Uma verdade oculta pairava no ar, uma explosão prestes a acontecer. Mas antes que um deles pudesse dizer mais, o estrondo interrompeu o momento. As luzes começaram a piscar e um tremor sacudiu a casa. A realidade estava mudando novamente. A tensão era palpável. Cada um deles sabia que mais segredos estavam prestes a vir à tona. O que mais estava escondido? E o que o futuro aguardava? Igor ainda estava paralisado, a mente girando com a revelação de que Rafael, o homem das fotos antigas, estava ali, na sua frente. Mas antes que ele pudesse processar tudo isso, um estrondo mais forte abalou a casa. As luzes piscaram como se quisessem avisar que algo estava muito errado. O chão tremeu sob seus pés. Rafael, o que está acontecendo? Lara perguntou, sua voz tremendo agora. Ela estava claramente em pânico. Precisamos sair. Rafael respondeu rapidamente, seu olhar cheio de urgência. Mas Igor não se movia. Ele estava preso entre a raiva e a confusão. Como assim precisavam sair? O que mais ele não sabia? Eu não vou a lugar nenhum até você me explicar! Igor gritou, a frustração subindo como uma onda. Toda a minha vida foi baseada em mentiras. O que mais você esconde de mim? Naquele exato momento, um barulho ensurdecedor ecoou, como se algo tivesse atingido a casa com força total. As portas e janelas vibraram e uma chuva de objetos começou a cair do sótão, que parecia se desintegrar sob a pressão. Igor virou a cabeça e viu que um pedaço do teto tinha se soltado, caindo ao lado dele. O medo se intensificou. Vamos, Igor! Lara implorou, puxando o braço dele. Mas a adrenalina o fez resistir. Ele destrancou o olhar para Rafael. Se você realmente é quem eu penso que é, então me diga uma coisa. Por que você e minha mãe estavam se escondendo? Por que você não deveria existir? Rafael disse, cada palavra soando como uma sentença de morte. A afirmação de Rafael era uma bomba prestes a explodir. Igor sentiu o ar desaparecer dos seus pulmões. Como assim não deveria existir? Ele sussurrou, a compreensão começando a assombrá-lo. O que você quer dizer? Foi um erro, Rafael explicou, os olhos cheios de um misto de culpa e tristeza. Lara e eu, antes de tudo isso, nós nos amávamos, mas algo aconteceu, algo que forçou Lara a se afastar. Você é o resultado disso. Igor olhou para a mãe, a confusão transparecendo em seu rosto. Ela estava pálida. Como se aquela revelação a tivesse atordoado. Lara, você me escondeu isso. O que estava acontecendo entre você e Rafael? Não era assim. Lara disse, sua voz hesitante. Eu não pude. Eu não quis que você soubesse. Você tinha apenas 3 anos. Quando tudo isso aconteceu. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mas Igor estava além de qualquer compaixão naquele momento. Corta essa! Você estava me protegendo de quem? O que mais estava oculto em seu passado? As paredes começaram a se fechar ao seu redor. A casa suando pressão, ameaçando desmoronar. Rafael olhou para a porta. Não temos mais tempo. Precisamos sair agora. Ele estendeu a mão para Igor, mas o garoto estava em choque. A mente zombando de sua realidade.
E em meio a toda aquela confusão, uma nova explosão de som distinto veio do fundo da casa como um rugido. A parede atrás deles começou a se abrir, revelando uma passagem oculta. Igor sentiu o frio da verdade se infiltrar em sua mente. Era um aviso? Um portal? A realidade do que ele pensava saber estava prestes a ser transformada em algo muito mais sombrio. Não! Lara gritou, mas Igor já havia decidido. Ele não podia mais ficar ali, paralisado na dor. Um impulso avassalador tomou conta dele. Eu vou descobrir a verdade, ele disse, firmando o olhar, e sem hesitar, avançou em direção à passagem. O que mais havia para descobrir? O que mais a sua mãe tinha escondido? A dúvida transformou-se em uma pequena chama de esperança, alimentada pelo desejo de entender. Mas à medida que ele se aproximava do escuro, uma voz ecoou, que ele nunca esperaria ouvir. Parado, Igor, você não pode ir embora. Era uma terceira voz, feminina, gelada como uma lâmina, fazendo a corrente de ar frio perfurar a pele de Igor. Ele imediatamente virou-se, confrontando a origem do som, enquanto tudo ao seu redor parecia inclinar-se para o caos. O que mais ele tinha que enfrentar? E quem era essa nova pessoa que surgira em sua vida? Igor estava paralisado, o coração ainda acelerado pela revelação de Rafael. Ele virou-se lentamente, sentindo frio na espinha ao ouvir aquela voz feminina tão familiar. Era como um veneno no ar, penetrando em sua mente. A mulher emergiu das sombras e ele reconheceu o rosto. Era Clara, a irmã de Lara, que ele mal conhecia, mas que sempre esteve presente nas lembranças distantes de sua infância. A expressão dela carregava uma mistura de medo e determinação. Parado, Igor! Você não pode ir embora, disse Clara, com a voz firme, mas trêmula. As coisas são mais complicadas do que você imagina. O que você está fazendo aqui? Igor perguntou, o olhar atravessando os dois. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. Mas a situação exigia uma resposta. O que você sabe que eu não sei? Eu quero saber a verdade. Clara hesitou, mas o pânico em seus olhos atraía. Ela olhou para Lara, que estava paralisada, presa entre dois passados que colidiam em um presente caótico. A tensão entre eles era palpável, como um fio prestes a se romper. Igor, escute! Clara começou, a voz quase implorando. Nessa casa, existem segredos que vão muito além de você e de nós. Verdades que foram escondidas, não só por Lara, mas por toda a família. Segredos? A palavra saiu como um sussurro, mas havia um peso imenso nela. Quando você nasceu, Lara tomou decisões que mudaram nossa vida para sempre. Decisões que foram manipuladas por forças que ainda não entendemos. Clara olhou para Rafael, que agora estava em silêncio, a expressão de quem estava prestes a explodir em desespero. Não pode ser apenas isso! Igor gritou, as emoções se misturando como um turbilhão. O que você quer dizer com forças? Que tipo de segredos são esses? Clara respirou fundo, a tensão crescendo no ar como uma tempestade. Você é especial, Igor. Não só por ser o filho dela, mas pelo que você representa. Sua vida não foi um acidente. Foi um resultado de uma antiga conexão entre famílias que se perderam nas sombras. Um novo estalo fez Igor estremecer.
Ele sentia que tudo estava prestes a desabar. O que você está dizendo? Que eu sou parte de algo maior? E o que isso tem a ver com Rafael? É ele seu amante ou algo assim? Rafael, apoiado contra a parede, finalmente falou. Eu sou mais do que um amante, Igor. Eu sou parte da verdade que você precisa entender. O que Lara e eu tínhamos não era só amor. Era uma ligação que se estendia por gerações. O olhar dele era pesado, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Mas, antes que qualquer um pudesse reagir, um novo estrondo ecoou pela casa. As paredes tremeram violentamente. E em um impulso de adrenalina, Igor agarrou o braço de Lara. Vamos! Gritou, enquanto tudo ao seu redor começava a desmoronar. É a casa! Tá desabando! Lara chiou, o desespero em seus olhos. Clara avançou, puxando Igor para longe, mas ele estava preso em um dilema. Não conseguia entender. Eu não posso ir embora até saber a verdade. Ele estava em choque, seu coração batendo forte. O chão sob ele se partiu, começando a abrir uma fenda, como se o universo estivesse exigindo que os segredos fossem revelados. De repente, uma luz ofuscante surgiu da passagem oculta, envolvendo todos em um brilho intenso. Igor sentiu a energia pulsar através dele, e uma voz ecoou em sua mente. Prepare-se para conhecer a verdade. No exato momento em que a luz os engoliu, tudo se transformou. As paredes da casa pareciam derreter em um novo cenário, um campo vasto e sombrio. Igor olhou ao redor, confuso. As vozes de Lara e Clara se tornaram ecos distantes, enquanto a verdade que havia buscado se distorceu em uma nova direção. Uma direção que ele nunca poderia ter previsto. O que estava ocorrendo com eles? Qual era a verdadeira natureza daquela luz? E o que mais ele tinha que descobrir? A dúvida agora era uma sombra e a verdade chegaria. Mas em que forma? O futuro se desdobrava diante dele, mas as respostas ainda estavam escondidas nas trevas. A luz intensa os envolveu, como se um novo mundo estivesse se desenrolando diante deles. Igor sentiu a energia pulsar, mas não havia tempo para pensar. O espaço ao redor começou a mudar, se distorcendo em sombras e silhuetas, enquanto uma sensação de vertigem o tomava. Ele respirou fundo e se preparou para o que viesse. Então ele se viu em meio a um vasto campo, mas não era um campo comum. A paisagem estava marcada por ruínas antigas, como se pertencem a um tempo esquecido. Estava uma névoa densa que pairava no ar, como um manto pesado. Olhou ao redor, procurando por Lara e Clara, mas as sombras lhes haviam envolvido. O silêncio era sepulcral, quebrado apenas por sussurros que pareciam vir do chão. Igor. A voz de Lara surgiu do nada, trêmula e desesperada. Estamos aqui. Ele correu em direção ao som, a mente cheia de perguntas. O que era aquele lugar? Por que estavam ali? E, principalmente, o que Clara teria a dizer com aqueles segredos? As figuras de Lara e Clara ainda estavam envoltas na névoa, mas a expressão nos rostos delas era de terror. Igor alcançou as duas e Clara se virou para ele, os olhos arregalados. Igor, não se aproxime do altar. Altar? Igor franziu a testa, seguindo seu olhar. No centro do campo havia uma plataforma antiga, coberta por símbolos estranhos e desgastados. Ele sentiu sua curiosidade crescer. O que é isso? Antes que elas pudessem responder, uma energia gelada emanou do altar,
e uma sombra começou a se formar. A figura que emergiu era imponente, quase sobrenatural. Parecia humano, mas havia algo de errado, algo grotesco em seus contornos. A sombra olhou diretamente para Igor. Você finalmente chegou, Igor, disse a entidade, com uma voz que ecoou como um trovão. Aguardávamos por você. A linhagem se reafirma. Igor congelou. O que você quer dizer com linhagem? Seu coração estava acelerado e sentiu o frio da ansiedade percorrer suas veias. A criatura sorriu de forma sinistra e seus olhos brilhavam como brasas. A verdade que você buscou por tanto tempo é sua herança. Você é parte de algo maior do que pode imaginar. Não! Isso não faz sentido! Igor se virou para Lara e Clara, que estavam pálidas. O que está acontecendo? Essa não é só uma casa, Igor, Clara finalmente falou com a voz hesitante. É um portal. Um lugar onde as verdades são reveladas e onde as linhagens distintas se cruzam. A sombra riu, um som gélido. Ela fala de linhagens preciosas. Você, Igor, é o descendente de uma linha de guardiões e de traidores. As palavras dela atingiram Igor como um golpe. Guardiões, traidores, seu passado se distorcia a cada segundo, enquanto a verdade escorregava de seus dedos. Que mais ele não sabia? Você acha que está aqui por acaso? A sombra prosseguiu, se aproximando. A escolha entre o bem e o mal nunca foi sua. Você é uma peça em um jogo que começou muito antes de você nascer. Com um estalo, a névoa começou a se dissipar e Igor viu vislumbres de uma vida talvez sua. Um mundo de magia e de obscuridade. E entre essas visões estava Rafael, jovem e feliz, mas também marcado por uma tristeza profunda. Rafael? O amante de Lara? Mas como isso fazia parte do círculo de linhagens? O altar ressoou novamente e a sombra se inclinou. A hora é chegada. Você deve decidir aceitar o seu destino ou permanecer um prisioneiro da ignorância. Um arrepio percorreu a espinha de Igor. A expressão de Lara era de desespero. Não, Igor, não acredite nele. A escolha é sua. Lute contra essa influência. Mas a cena diante dele ficou confusa. Tudo o que ele acreditara se desmantelava. E ele estava prestes a fazer uma escolha que poderia mudar tudo. O passado e o futuro se entrelaçavam em um nó complicado, onde não havia certamente uma resposta simples. E quando a energia da sombra pulsou mais forte, Igor sentiu que a linha entre a verdade e a mentira estava prestes a se romper de uma vez por todas. O que realmente vinha a seguir? E qual seria o impacto de sua escolha? Ele estava em uma encruzilhada, sem saber qual caminho escolher. A luz intensa parecia envolvê-los em um manto de energia. E Igor sentiu que a gravidade daquela situação aumentava a cada segundo. A sombra diante dele sorriu, mas havia algo de estranho em seu sorriso. Estamos prontos para a revelação, afirmou, com uma voz que soou cada vez mais poderosa. O altar atrás dela pulsava como se tivesse vida própria. E Igor sentiu uma onda de medo atravessar seu corpo. Igor, não se aproxime! Gritou Lara, com o tom de desespero quebrando a tensão no ar. Mas era tarde demais. Um impulso incontrolável o fez dar um passo à frente. Sua mente em turbilhão. O que aconteceu com sua vida? O que significava ser parte de uma linhagem? Ele queria entender tudo, nesta confusão de emoções e revelações. E a sombra parecia saber mais do que estava dizendo.
Antes que pudesse fazer qualquer outra pergunta, um estrondo ensurdecedor ecoou, como se o próprio universo estivesse se dividindo. A terra sob seus pés tremia, e a sombra balançou a cabeça como se estivesse esperando por isso. Agora você verá a verdade. E então tudo mudou. A luz do altar explodiu em uma onda de energia, e Igor foi arremessado para trás. A energia atravessou o campo, e ele desmaiou. Quando o mundo voltou, ele estava sozinho em uma sala escura e fria. As paredes eram feitas de pedra, e a única luz vinha de uma pequena janela suja no topo da parede. Assustado, Igor se levantou, o coração batendo forte. Ele estava onde? O que havia acontecido com Lara e Clara? E aquela sombra? O que significava tudo aquilo? Tentando se orientar, ele ouviu sussurros. Sem pensar duas vezes, se aproximou da porta que estava entreaberta. Abriu com cuidado, o coração disparando. Do outro lado, entrou em um corredor iluminado por tochas. Passou por várias portas e a cada passo sentia o nó na garganta aumentar. Finalmente, ele chegou a uma sala maior, onde as figuras de Lara e Clara estavam de pé, com expressões de choque e medo. Ao lado delas estava Rafael, mas algo estava diferente. O olhar dele estava sombrio, quase ameaçador. "Igor!" gritou Clara, apressando-se em sua direção. "Você está bem?" O que está acontecendo?" A tensão na sala era palpável. Igor se virou para Rafael, que agora parecia um estranho. "Você deveria ter ficado longe disso." Rafael disse, seus olhos frios. "A linhagem não é sobre o que você acha que sabe." Lara olhou para Igor, e suas lágrimas eram um mar de dor. "Eu não queria que isso acontecesse." "E por que aconteceu?" Igor exigiu, a raiva brotando. "O que está acontecendo entre você e Rafael? Por que tudo isso?" Rafael tomou a frente. "Porque você não é quem pensa que é, Igor." E antes que pudesse entender, Rafael deslizou uma mão para a frente e, num movimento rápido, abriu uma pequena caixa que estava escondida em seu manto. Dentro havia um amuleto cintilante que projetou uma luz ofuscante. Igor ficou paralisado, enquanto os contornos do amuleto se transformavam em uma imagem dele mesmo. Mas versões delas eram diferentes, como se ele estivesse vendo reflexos de realidades paralelas. "Você não é só um descendente," Rafael prosseguiu, sua voz ecoando com uma intensidade estranha. "Você é a chave para tudo. Você é o verdadeiro herdeiro de um poder que nem mesmo sua mãe conhece." Igor se sentiu girar, a realidade começando a desmoronar. "O que vocês estão dizendo? O que isso significa?" O medo agora queimava em sua pele. "Você é parte de um pacto," Rafael afirmou, "entre as famílias. Quando Lara ficou grávida, ela decidiu por você. E você não deve existir." A verdade atingiu como uma lâmina afiada. "Não, não pode ser verdade." A negação brotou com força, mas as lágrimas de Lara confirmavam o que Igor não queria acreditar. O chão sob seus pés pareceu se abrir. Ele caiu de joelhos. Clara respirou fundo e, com um olhar decidido, disse: "O que eu não consegui te dizer, Igor, é que a linhagem está ligada ao seu destino. Há algo muito maior e mais perigoso. E se você não fizer a escolha certa, nós todos estaremos condenados." "Mas como isso pode ser?" Igor sussurrou, sua mente uma tempestade de confusão. "Como posso mudar o que sou?"
E naquele instante, um tremer ecoou pelo ambiente, como se o próprio tempo estivesse alertando. Todos olharam em pânico, enquanto as paredes da sala começavam a se fechar. É agora ou nunca! Lara gritou. Mas Igor estava paralisado, a mente presa entre o passado e um futuro incerto. A verdade estava ali, ferindo, e o tempo escoava. Ele tinha que decidir. Mas uma pergunta ecoava em seu coração. Ele realmente queria saber quem era? Antes que pudesse responder, uma nova luz estourou. E tudo ao seu redor se desfez em trevas novamente. O que aconteceria a seguir? O que mais eles estavam escondendo dele? A escuridão parecia exclamar que algo monumental estava prestes a acontecer. A luz ofuscante os envolveu e Igor se sentiu desmaiar novamente. Quando finalmente voltou a si, estava em um espaço escuro e úmido. As paredes eram de pedra fria e as sombras dançavam ao redor. Ele se levantou confuso e olhou para os rostos familiares que estavam a poucos passos dele. Mas ao mesmo tempo em que se sentia aliviado por ver Lara e Clara, uma tensão pesada se instalava no ar. O que havia acontecido? Igor! Clara exclamou correndo até ele. Você está bem? O que aconteceu? Eu não sei. Ele olhou em volta, o coração disparando. A sala estava em silêncio, mas havia uma pressão, como se algo estivesse prestes a se revelar. O que foi aquilo? Rafael quis dizer. Lara foi até Igor, segurando seu braço com força. Precisamos sair daqui, agora! A urgência na voz dela ecoou em sua mente, mas ainda havia perguntas não respondidas. Por que estavam ali? O que mais eles ocultavam? Nesse instante, um tremor percorreu o chão e a câmara começou a vibrar. Um frio intenso percorreu a espinha de Igor, eletrificando o ar. Ele olhou para Lara. O que está acontecendo? Não é seguro aqui. Se não sairmos, podemos não ter como voltar. Ela parecia apavorada, como se uma ameaça invisível o cercasse. Antes que alguém pudesse reagir, uma parede começou a se desintegrar, revelando uma passagem cheia de sombras. É por ali! Clara gritou, puxando Igor. Mas a atenção dele estava em outra coisa. Um reflexo na pedra chamou sua atenção. Ele se virou. E seu olhar se prendeu a uma imagem que o fez tremer. Era uma representação dele, mas não um retrato qualquer. Era um quadro grotesco, onde sua face estava coberta de trevas e ao redor dele havia figuras se contorcendo em sofrimento. Igor, o sussurro de Lara o tirou do transe. Não olhe! Mas era tarde demais. Ele sentiu algo gelado tocar seu coração e lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Lara. Isto é o que somos, o que você se tornou, ela disse. Um desespero que ecoava nas paredes frias. A sombra em sua frente começou a moldar-se, revelando uma figura feminina. Era uma mulher que Igor não reconhecia, mas que parecia projetar uma aura de poder e dor ao mesmo tempo. Você não deveria ter vindo, a mulher disse, sua voz sussurrante como um eco no abismo. A linhagem que você carrega tem um preço, e chegou a hora de você pagá-lo. Igor ficou paralisado. O que você quer dizer com isso? O nó na garganta crescia, como uma tempestade prestes a eclodir. Eu não escolhi isso. Mas foi escolhido por você, a estranha mulher afirmou, avançando em direção a ele. Sua existência é uma maldição. Você é a conjunção de erros do passado.
e precisa decidir se quer abraçar essa herança ou não. Em uma fração de segundo, as lembranças vieram à tona. O jejum que enfrentou, as sombras do passado. Tudo fazia sentido agora, mas não do jeito que ele queria. Os sentimentos de revolta e traição começaram a aflorar de novo. Eu não sou uma maldição. Eu sou só um garoto. Mas a mulher apenas sorriu para ele. Exatamente. E com um movimento rápido, ela apontou para a representação de Igor nas pedras. E ela está aqui para te lembrar do que você é e do que pode se tornar. Mas como você decidirá? Nesse momento, um estrondo ensurdecedor ecoou pela câmara, e Igor se virou rapidamente. A parede, agora se desintegrando totalmente, revelou um grupo de sombras que emergiram dela. Eram figuras familiares, mas distorcidas e ameaçadoras. Olhos conhecidos, mas mascarados por uma raiva profunda. Igor, você não pode fugir da sua verdade! Gritou uma das sombras, revelando-se como Rafael. Mas havia algo mais aterrador. Algo que Igor não podia acreditar. Ele estava sendo acompanhado por outras figuras. Eram pessoas que ele pensou conhecer, mas que agora estavam distorcidas, transformadas, como se o próprio tempo as tivesse corrompido. Você não pertence ao mundo dos vivos, Igor. A aura deles estava carregada de uma fúria contagiante. Igor sentiu que seu coração lutava para entender o que estava diante dele. O passado e o futuro colidiam em um caos. Tim, quem são vocês? Ele mal podia acreditar. As sombras pareciam uma representação do que ele temia. E no meio dela, ele viu algo que fez seu sangue gelar. Uma sombra que se parecia com ele, mas gêmea de outra vida. Isso não pode ser! Isso não é real! A figura riu, uma risada macabra. É a sua verdade que agora se revela. Você pode ser mais do que imagina, ou menos. A escolha é sua. Mas antes que pudesse processar a autoridade daquela advertência, a mulher sinistra que inicialmente havia falado fez um gesto, e o chão sob eles começou a rachar, como se um novo portal estivesse se abrindo. Escolha, Igor. O que você fará? Aceitará a verdade ou será consumido por ela? A sensação de desespero inundou Igor e com a câmara colapsando ao seu redor. Ele sabia que deveria agir rapidamente. O choque da revelação o deixou tonto. O que ele escolheria? E o mais aterrador, o que aconteceria com ele e com sua família? A tensão no ar era palpável. Ele se sentiu dividido entre o passado e um futuro incerto. E enquanto as sombras o cercavam, Igor se perguntou se alguma vez poderia escapar daquela história. A pressão aumentava. A escolha o aguardava. E assim ele navegou um abismo de incertezas, prestes a decidir seu destino. A luz ofuscante os envolveu, e Igor sentiu o ar sumir, como se estivesse mergulhando num abismo. A sensação de flutuar e cair ao mesmo tempo o deixou atordoado. Quando finalmente conseguiu abrir os olhos, estava novamente em um espaço escuro e úmido, mas diferente. As paredes eram de pedra fria e o cheiro de mofo impregnava o ambiente. Ele se levantou rapidamente, tentando entender onde estava. Lara e Clara estavam a poucos passos dele, com expressões preocupadas. Mas Rafael estava ausente. O coração de Igor disparou. Cadê o Rafael? Perguntou, a voz tremendo. Algo não estava certo. Ele ficou para trás. Clara respondeu, a respiração acelerada.
O desespero em seu olhar o fez sentir um aperto no peito. Precisamos sair daqui, agora! Mas antes que pudessem mover-se, o rugido reverberou pelas paredes e as sombras se agitaram. Igor virou-se, lutando contra a ansiedade crescente. As paredes começaram a se fechar e um frio cortante invadiu o ar. Ele tinha a impressão de que algo maligno estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo novamente. E então, uma figura emergiu da escuridão. Era uma mulher de cabelos brancos como a neve e olhos vermelhos que brilhavam como brasas. Igor reconheceu-a imediatamente. Não! Ele gritou, o coração disparando. O que você está fazendo aqui? Finalmente você se lembrou de mim, disse a mulher com um sorriso triste. Era a mãe de Lara, uma figura que ele nunca conheceria se não fossem os sussurros nas sombras, uma lenda que sua mãe havia tentado esquecer. Eu sou a razão pela qual vocês estão aqui. Você morreu. Igor sentiu o chão tremer sob seus pés. A revelação o atordoou. Sim, mas minha essência nunca se foi. Eu guardei segredos muito antigos. Segredos que você precisa saber agora. Ela respondeu, a voz ecoando nas paredes de pedra. Você não é apenas um descendente de guardiões. Você é a chave para quebrar a maldição que assola nossas famílias por gerações. E precisa escolher um lado. Igor sentiu um nó na garganta. Escolher um lado? Do que você está falando? As perguntas borbulhavam em sua mente. E onde está Rafael? Nenhum de vocês entende ainda. Rafael não é quem vocês pensam que é. A mulher fez uma pausa, o olhar penetrante. Ele é um traidor, um manipulador. Veio aqui para cumprir um desígnio que foge ao seu controle. Corações disparados. Os olhos de Igor se arregalaram. O quê? Como você pôde dizer isso? O que ela estava tentando insinuar? Ele sempre esteve do nosso lado. Mas a mulher não hesitou. Vocês são marionetes em um jogo maior do que podem imaginar. Rafael foi escolhido por forças muito antigas para te impedir de alcançar seu verdadeiro potencial. Ele sabe a verdade sobre você. E a verdade é mais cruel do que você pode suportar. A sensação de traição bateu forte. Igor se voltou para Lara e Clara, que estavam igualmente perplexas. O ambiente estava mudando. O ar ficava denso, como se tudo estivesse colapsando. Eu não entendo. Ele sentiu o desespero crescer dentro dele. Por que tudo está mudando? Por que eu sou a chave? A mulher sorriu saudavelmente. Porque você é mais do que um simples garoto. O seu passado contém mais segredos do que você imaginou. E Rafael não está aqui para ajudar. Ele está aqui para garantir que você falhe. O chão começou a rachar sob seus pés. E Igor perdeu o equilíbrio, caindo de joelhos. Não! Isso não pode ser verdade! Ele gritou, o coração partido pela possibilidade de que até mesmo Rafael, alguém em quem tinha confiado, pudesse ser o inimigo. Você realmente quer saber, Igor? É a hora da verdade. A mulher continuou com uma serenidade assustadora, antes de apontar para o altar que surgia das sombras. Um altar imponente, coberto por símbolos brilhantes. Se você não decidir agora, todos estarão perdidos. Além disso, o Rafael já está se virando contra você. Igor olhou para o altar, o coração batendo ferozmente. Uma nova onda de desespero o alcançou. Ele precisava decidir o que fazer. E enquanto contemplava o futuro, a luz da verdade estava prestes a explodir. Mas o que se revelaria poderia destruir tudo o que ele acreditava. A pergunta ecoava em sua mente.
Até que ponto a verdade fria o levaria a um destino insuportável? A luz ofuscante dissipou-se, e Igor se viu em um espaço grotesco. O cheiro de mofo ainda estava no ar. As paredes de pedra pareciam pulsar, como se a própria casa estivesse viva. Ele se virou, procurando Lara e Clara, mas encontrou apenas a figura sombria da mãe de Lara. Diante dele, o olhar dela o fixou com uma intensidade que o fez sentir um arrepio na espinha. Você precisa decidir, Igor, ela disse, a voz dele ressoando nas paredes. O tempo está se esgotando. Decidir? Decidir. O quê? Ele indagou, a confusão dominando sua mente. As sombras ao redor pareciam se mover, dançando entre a luz e a escuridão, em uma sinfonia de desespero. Nesse momento, um estrondo reverberou, como se a casa estivesse gritando. A estrutura começou a tremer, as paredes rachando e soltando poeira do teto. Igor se equilibrou, a adrenalina correndo em suas veias. O que está acontecendo? A mulher sorriu, mas havia algo errado em seu sorriso. É a hora da verdade, Igor. A linhagem não mente, e a escolha que você fará mudará tudo ao seu redor. Antes que ele pudesse processar isso, algo deu errado. O chão se partiu sob os pés de Igor, e ele se viu caindo em uma fenda escura. Um abismo sem fim. Ele gritou e, em um instante, foi sugado para fora daquele lugar. Ressurgiu em um ambiente totalmente diferente. Estava em uma clareira, cercado por neblina densa. O lugar estava cheio de sombras e no centro havia um altar brilhante. Como o que ele tinha visto antes, mas era maior e mais impressionante. E lá estavam Lara e Clara, cada uma vestindo expressões de desespero e medo. Igor! Clara gritou, correndo em direção a ele. Você estava... Eu sei. Ele cortou. O que aconteceu? O que é isso? O altar começou a emitir uma luz intensa, e o coração de Igor disparou. As figuras familiares se distorceram diante dele, como se o tempo estivesse quebrado. E foi nesse momento que a mulher de cabelos brancos surgiu ao lado do altar, com uma expressão perturbadora. Você se atreveu a voltar, Igor, a mulher comentou, e o olhar dela era como um veneno. Isso não vai terminar bem. Por um instante, Igor se esqueceu do pânico. Por que você está aqui? Por que você precisa saber a verdade? Sobre a sua mãe, sobre você. Ela olhou para Lara. E também sobre o que Rafael realmente é. Quando Igor ouviu isso, seu estômago se contorceu. O que você quer dizer? Então, como um soco no estômago, Rafael apareceu. Mas não era o Rafael que Igor conhecia. O homem estava envolto em sombras. Seu olhar era frio e calculista. Igor, eu não posso deixar você continuar com isso. Por que você está fazendo isso? A dúvida e a traição o consumiam. Porque a verdade é que você não pertence a esse mundo. Você é um projeto, um experimento. Rafael se aproximou, sua voz se transformando em um sussurro ameaçador. Um experimento que precisa ser encerrado. A dor atravessou o coração de Igor. Como assim um experimento? Rafael olhou para Lara. Ela nunca contou a você, não é? O que ela e eu fizemos para você vir ao mundo? Fomos manipulados. Você foi criado como uma arma. Igor parou, o chão parecia abandonar seus pés. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. As sombras ao redor começaram a se agitar,
E a figura da mulher sorriu. A verdade está mais próxima do que você imagina. E o que está prestes a acontecer mudará tudo de uma vez por todas. Nesse instante, Lara se lançou na frente de Igor, os olhos cheios de lágrimas. Não ouça! Rafael tá tentando te manipular. Mas Igor estava paralisado. O que mais ele não sabia? As palavras de Rafael ecoavam em sua mente. Se tudo fosse verdade, sua vida até aquele momento era uma mentira. Ele estava preso em um pesadelo e a realidade que conhecia estava prestes a se desintegrar. Um novo estrondo quebrou o silêncio e o chão começou a rachar novamente. Em meio a toda a confusão, Igor segurou a cabeça, sem saber o que fazer. O que eu sou? O que devo fazer? A fenda no chão se abriu mais, formando um poço de sombras que devorava a luz ao redor. Ele olhou para as duas mulheres, esperando uma explicação, mas o que ele realmente encontrou foi a incerteza. E a cada segundo que passava, a escolha entre a verdade e a desilusão se tornava mais desesperadora. Eu não posso ficar aqui! E com um grito, ele se viu à beira de tomar uma decisão que mudaria tudo novamente. Incapaz de ver o que estava prestes a acontecer em seu mundo caótico e fraturado, Igor se viu à beira do abismo, a sombra se contorcendo ao seu redor. A mulher de cabelos brancos o observava com uma expressão sombria, enquanto Rafael se aproximava, envolto em trevas. A sala estava em turbilhão. O chão tremia e os ecos de vozes antigas ressoavam como um pesadelo que parecia não ter fim. Igor, escute! Lara gritou, a voz dela cortando a confusão. Você não pode acreditar nele. Ele está tentando te manipular. O coração dele batia forte no peito, apertando como um nó, enquanto olhava para a mãe e Clara. As verdades que flutuavam no ar eram pesadas demais para suportar. O que devemos fazer? Ele se sentiu perdido, como se estivesse flutuando em um mar de trevas. A mulher sorriu, mas a doçura se misturava com a malevolência. Você precisa tomar uma decisão, Igor. O destino de todos nós está em suas mãos. E se eu não quiser isso? Perguntou Igor, sentindo-se pequeno diante daquela expectativa. Ele queria correr, mas as sombras pareciam segurá-lo, prendê-lo nesse ciclo sombrio. O eco do passado parecia gritar na sua mente, e a responsabilidade pesava como uma âncora. Irritado, Rafael avançou outro passo. Não há saída, Igor. Você é parte disso. Sua escolha é entre aceitar seu verdadeiro eu ou ser consumido por essa escuridão. Uma raiva brava cresceu em Igor, em meio à confusão de emoções. Ninguém me diz quem eu sou. Eu não sou uma marionete. A verdade começou a ter forma na sua mente. Ele não ia deixar que seus erros ou os dos outros definissem quem ele era. Você é a chave para um poder que pode transformar tudo. A mulher insistiu. Decida ou será julgado. Um rugido cortante fez com que todos se calassem, e a estrutura ao redor deles começou a se desmoronar. As paredes gritavam, e o altar começou a brilhar com uma intensidade que ofuscava a visão. Não podemos ficar aqui, Clara gritou, agarrando a mão de Igor. Ele sentiu o toque dela e percebeu que havia força nas pessoas que amava. Isso poderia ser suficiente. Eu não vou me deixar levar por suas mentiras, nem por apelos vazios. Eu farei minha própria escolha. Em um impulso,
Igor fechou os olhos e esvaziou a mente. Lembrou-se de momentos de luz e amor, risadas e memórias que o tornavam quem ele era. E então um brilho intenso irrompeu de seu interior, uma luz que acabou com as trevas. Quando ele abriu os olhos, as sombras recuavam, gritando em desespero. A energia do altar fluiu através dele, como se seu destino estivesse finalmente alinhado. Eu sou o que eu escolho ser. Não posso mudar meu passado, mas o meu futuro é meu. As paredes começaram a ruir e Igor sentiu um calor revigorante expandir-se, derrubando as sombras que antes o dominavam. A luz purificadora inundou a sala, mas antes que ele pudesse saborear a vitória, Rafael gritou uma maldição e desapareceu em meio ao colapso. Quando a poeira assentou, Igor se viu novamente com Lara e Clara. O sentimento de esperança começando a brotar como uma flor nas sombras. Eu não posso fazer isso sozinho, reconheceu. Precisamos de um jeito de se unir. Lara sorriu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Estamos juntas, sempre. Vamos encarar o futuro, não importa o que seja. Mas uma brisa fria soprou, agitando o ar ao redor deles, e Igor sentiu um arrepio na nuca. Ele sabia que as sombras poderiam não ter ido embora para sempre. O que mais estaria à espreita na escuridão? Essa nova jornada não duraria sem desafios. E Igor agora estava mais preparado do que antes. Vamos nos preparar, ele declarou, olhando para o horizonte sombrio. Nossos destinos não estão selados. A escolha é nossa. Com isso, eles avançaram, juntos. Um trio, determinado a enfrentar o que quer que houvesse pela frente. Um novo começo estava ao alcance. E a verdade a ser descoberta ainda se escondia nas sombras. E espremendo a angústia de um novo mistério, é hora da sua escolha. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa aventura seja vista por mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. O futuro das histórias depende de você.